Aleluia, povo abençoado, a graça e a paz seja com o Espírito de vocês. Em nome de Jesus, aleluia. Vamos celebrar este poderoso milagre para nós aproveitarmos o tempo e para nós celebrarmos com muito amor, porque Jesus merece. Agora vocês têm um bebê. Mas agora você tem um bebê, não é? Nunca. Bonito bebê! Aleluia! Aleluia! Pai poderoso, nós te apreciamos, Jeová, For the mighty blood of Jesus. pelo sangue poderoso de Jesus. And now I decree my E agora eu decreto, meu Senhor, in the mighty name of Jesus. no nome poderoso de Jesus, The blood of Jesus. que o sangue de Jesus Totally flow here. possa fluir totalmente aqui, possa cobrir essa atividade toda, incluindo as casas, incluindo a nossa história, possa tocar o seu povo, Pai poderoso, no nome poderoso de Jesus. A paz do Senhor a todos, meu nome é Bispa Denise Pacheco, do altar Belo Horizonte, de Minas Gerais. E hoje nós estamos aqui para contar para vocês uma poderosa cura que aconteceu com a nossa evangelista Isabela. Isabela, conta para nós, o que aconteceu com você? Fala para as pessoas de que você foi curada. Então, desde 2012, fui diagnosticada com ovário policístico. Certo. E fazia acompanhamento com a ginecologista e tinha que tomar alguns remédios para o controle dos hormônios e para o controle do ciclo menstrual. Eu tomava o glifosado. Eu sei que o ciclo menstrual seu era irregular. Isso. Devido ao ovário policístico, né? Devido ao ovário policístico, eu tinha o ciclo desregulado. Sim. Eu tinha muita quantidade de pelo corpo, espinha, mais oleosidade, então tudo que é ligado ao hormônio, e ganho de peso, dificuldade de perder peso, assim. Eu tomava esses remédios e por esses remédios eu tinha alguns efeitos colaterais. Eu tinha dores nas pernas, sentia um peso muito grande nas pernas, eu relato isso. Como que fazia? Assim, se eu andava muito, se eu ficava muito de pé, num dia normal de escola eu chegava em casa já com muita dor na perna. Muitas vezes quando eu era mais nova eu deixava de fazer educação física por causa disso. E eu também tinha um enxaqueca muito forte. Acho que era por causa dos anticoncepcionais. E enxaqueca que eu tinha que ficar no quarto escuro até a enxaqueca passar. Então Você começou a tomar mais com 12 anos. 12 anos. E eu tomei até a minha vida adulta, até 2021. Eu parei de tomar quando eu tomo. Eu não aguentava mais. Entendi. E o que a sua ginecologista falou com você a respeito da gravidez, se você teria dificuldade pela quantidade de cisto que você tinha? Então, nesse mesmo ano de 2021, eu fui fazer um acompanhamento com uma outra ginecologista, que não era minha de costume, e ela foi me examinar e falou que eu não poderia engravidar dessa forma que eu estava. Ela disse que minha saúde estava uma bagunça
e que eu não conseguiria engravidar. E falou várias outras coisas muito pesadas comigo que eu até saí do consultório dela chorando. Nessa época eu contei pra minha mãe, eu fiquei desesperada e muito triste. Entendi. E aí, como que pra frente, depois você casou, né? E você estava tentando um menino sozinha, né? Então, antes de tentar, eu parei de tomar um anticoncepcional, porque eu não aguentava mais esses efeitos colaterais. E a gente foi pro Quênia, em 2021. A gente foi em dezembro de 2021 para Meningás 4, e eu sabia que eu ia voltar de lá com a minha cura. Então lá, eu já estava assim menstruar, porque quando eu parei de tomar anticoncepcional, eu fiquei mais ou menos 1 ano sem menstruar. Não vi, de jeito nenhum. Então quer dizer que realmente ia ser difícil, né? Você engravidar, porque você não voava, né? Você não tinha sido local. Isso. E aí a gente foi pra Meningás, e eu sabia que eu ia sair de lá curada. A gente assistiu, né, aquele evento de cura lá, aquelas pessoas sendo curadas, e eu sabia que ele ia receber minha cura. Então, no dia seguinte, teve a conferência de pastores. Sim. No final da conferência de pastores, o profeta David Roth, ele chamou as pessoas que estavam lá de vários países para colocar suas bandeiras no altar, né? E vários pastores que estavam lá, todo mundo ficou com vergonha. E eu falei, não, eu vou lá e eu vou pedir a minha cura. Aí eu peguei a bandeirinha que eu tinha e coloquei lá. E eu fiquei assim, posso falar pra você? Aí eu fui e falei, eu tenho um lugar policístico. Aí ele falou assim, esses cistos irão dissolver. Aleluia. E aí eu sabia que eu estava curada. Mesmo que eu não tinha comprovação, que eu não tinha nada, eu sabia que eu estava curada. Amém. E a gravidez, como ocorreu? Então, exatamente 9 meses depois, eu não sei certinho quando eu comecei a menstruar depois disso, mas exatamente 9 meses depois que eu estive no Quênia, eu comecei a sentir uma dor muito forte na barriga. Uma cólica muito forte, eu sofri, de noite eu acordei com a dor e falei, me leva no hospital, que eu não sei fazer de novo. E aí, chegamos no hospital, fiz vários exames, e a médica chamou a gente pra conversar. Eu falei, nossa, deve ser uma coisa muito grave. Aí ela, então, Isabela, você tá grávida. Aí eu olhei pra ela, você não acreditava? Eu falei, como assim? Aí ela, sim, você está grávida. E aí eu olhei pro ela, a gente não acreditou, eu ficava muito feliz. Então eu recebi a confirmação da minha cura quando a médica de rotina pediu novos ultrassons, depois que eu já tinha ganhado o Davi, meu filho, no milagre. E aí, na ultrassom, a médica fez o ultrassom e não fez nada comigo. Normalmente eu falava, não, o seu ovário vai estar meio aumentado, número de cistos, tá não nada. Aí eu falei, doutora, o ovário, está vendo os cistos do meu ovário? Ela falou, não. Aí eu falei, mas eu tive um ovário policístico. Aí ela, não, seu ovário está de tamanho normal, tá? Eu mesmo normal, não tem nada no seu ovário, não tem nada no seu ovário para mostrar, tá? Foi um ultrassom que você disse. E depois, quando eu levei o exame para a minha médica de rotina, que eu sempre fiz nela, eu mostrei para ela o exame e ela falou também, confirmou que estava normal. E eu falei com ela, mas eu sempre tive ovário policístico. E ela falou assim, nada melhor que uma gravidez para curar o ovário policístico. Eu falei, foi o Senhor que me curou.
Aleluia, povo abençoado. Vemos um milagre de criação. De criação. Um milagre em que o Senhor fez um útero se abrir para trazer um filho ao mundo. Aleluia. É mistério. Mistério de Deus. É mistério quando o Senhor ele traz um filho para uma mulher que é estéril ou que tem problemas, porque um filho é o Senhor com toda a obra das suas mãos criando ali por meio do ventre da mulher. Foi um milagre muito poderoso. E no Quênia há muitos testemunhos gigantescos a respeito de mulheres que não davam filhos e o Senhor abriu os úteros delas e enormes milagres no Quênia, de mulheres estéreis que agora são mães. E a Bíblia diz que feliz, em Salmos diz que feliz é a mulher de estéril que dá luz a filhos. Salmos 100 e poucos, se não me engano. Aleluia, então, vamos iniciar essa grande mensagem nesta noite. Pai poderoso, nós estamos aqui reunidos diante do Senhor para suplicar, Senhor, pela Tua ajuda divina, pelo Teu amor, pelo Espírito Santo para nos conduzir, para abrir nossos entendimentos, que o Senhor venha nos instruir a cada detalhe, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, em nome de Jesus, para que a nossa vida, meu Deus, seja consagrada, seja, meu Deus, dedicada, devotada a Ti, Senhor, no mais poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Eu te agradeço. Aleluia, povo abençoado. O vídeo tá travando, mas não era o vídeo. Era essas caixinhas aqui da China que não vale nada. Mas o vídeo foi muito poderoso. Aleluia, o vídeo ficou travando, mas não era o vídeo. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero deixar um louvor. Eu esqueci meu violão, que agora eu quero cantar com violão. Eu esqueci o violão, mas sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim, esperando estou o teu agir. Vem, esqueci a letra. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Aleluia. 200, vamos louvar 294. 394. Que em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando,
com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará, com santo gozo e glória e luz te consolará. Esqueceres tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Jesus, maravilhoso, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Tô com a tosse seca que eu peguei não sei aonde, tosse seca. Não veio garganta seca, não veio nada, tosse seca do nada. Mas Deus vai me curar. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 10. Mateus 10, no versículo 34. Aleluia. Mateus 10, versículo 34. Que diz assim a palavra do Senhor: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aleluia. O príncipe da paz, cheio de paz, veio na terra para não trazer paz. Ele veio trazer espada. Vamos continuar na leitura. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Aleluia. Quando Jesus diz que ele não veio trazer paz à terra, que ele veio trazer espada, não é porque ele veio para trazer inimizade, divisão, discórdia, não. Mas sim, o evangelho eterno iria causar esses transtornos. O evangelho eterno iria causar a divisão. Porque dentro da sua família há pessoas que são católicas e há pessoas que são crentes. Então ia ter um atrito ali no meio. É isso, porque quando o Senhor Jesus quer nos dizer a respeito de trazer a espada,
Não é ele que vai trazer a espada. É o Evangelho eterno que traz a espada. Aleluia. É desta forma. É desta forma que sempre vai ter atrito. Porque um quer e um não quer. Um gosta e o outro não gosta. Mas, em outros casos, em outros motivos, a minha família está unida no Senhor. Mas quando o Senhor Jesus fala a respeito de casa, não é dentro da sua casa, mas sim está entre você, o seu marido ou a sua esposa. Mas quando o Senhor Jesus se refere casa, ele se refere ao conjunto de toda a sua família, que está se referindo a tios, avós, os que são lá fora, que pertencem ao seu parentesco, à sua linhagem de sangue. É eles que iria rebater. É eles que iam ser os seus próprios inimigos. Os inimigos seriam estas pessoas. E se a família não estiver unida em Cristo, vai haver esta constante briga entre um e outro por causa do amor a Jesus. Mas é o amor pelo Evangelho. É o Evangelho que traz esta inimizade. Aqui neste versículo vai se referir a Gênesis 3,15, que os filhos da serpente iriam ter inimizade com os filhos da mulher. Aleluia. Glória a Deus. Porque sempre os filhos do mundo não gostam dos filhos da luz, e os filhos da luz denunciam os filhos do mundo. Há uma briga constante. Então, só Jesus é a união. Aleluia. É a união. Só Jesus é a fortaleza no lar. Só Jesus é a fortaleza da relação matrimonial. Mas quando o Senhor Jesus veio trazer, que ele não veio trazer a paz, é justamente isso. Porque haveria inimizade entre você e o mundo. Haveria inimizade. E isso acontece dentro do meu ciclo familiar. Acontece. Eu sou crente e a minha família quase toda é católica. Então eles não gostam do meu comportamento. E eles nem me chamam e eles nem sequer estão nem aí. É dessa forma. É dessa forma, povo abençoado. É o Evangelho, é essa espada que o Senhor está se referindo, é isso. É essa espada. Entre a sua família. Aleluia. Entre a sua família. Aleluia. E dentro do coração familiar, dentro da minha casa, se a minha esposa ou o marido não é crente, então a Bíblia aqui ela está cheia de dicas, de sabedoria para você ganhar tanto a esposa ou o marido para Cristo. Aleluia! Então basta apenas ler e meditar. Mas o que eu quero chamar a atenção não é a respeito disso. O que eu quero trazer aqui de como o Evangelho deve ser tratado em nossas vidas. Porque o Evangelho ele atrai a perseguição. O Evangelho atrai a inimizade. Ele sempre vai atrair. Aleluia. Não é por causa da sua vida. Não é por causa do que você está vestindo uma roupa. Não é por causa de que você está se vestindo santo ou você está se arrependendo. Não é por causa disso. Por causa que é tudo espiritual. É as trevas que não gostam. Porque você atrai a perseguição. As pessoas não gostam quando tem muita luz dentro do teu caráter. Mas temos que pedir muita sabedoria a Deus. Porque a sabedoria a Deus
ela vai fazer com que a nossa vida ande nos trilhos. Aleluia. Ande sempre em trilhos. Mesmo apesar das dificuldades. Porque isto são dificuldades. Jesus falou, olha aqui no título da minha Bíblia, no título desse versículo, tá? Na minha Bíblia está o título As Dificuldades. São essas dificuldades que nós iríamos passar. E nós já estamos passando. Se você não passa, então você é perfeito. Não precisa nem vir à igreja. Mas todos nós passamos por essas dificuldades. Aleluia! Todos nós. Cada um de nós temos limites. Cada um de nós temos dificuldades. Então só devemos levar a carga de Jesus. E a carga de Jesus da qual nós estamos levando é leve, suave. Aleluia! Porque pior é se nós estar levando a carga do pecado. Essa é a pior, porque é pesada. Dói. Cansa. Mas a de Jesus não. É uma cangaia, é um jugo leve. E Jesus falou, lança, meu filho. Lança as tuas preocupações e as tuas ansiedades sobre Ele. Aleluia. Então se você passa por estas barreiras momentâneas, porque isso vai passar, logo em breve o arrebatamento vai acontecer, então não haverá mais esse tipo de dificuldades na carne, tribulações na carne, isso vai passar, e quando passar, então Cristo vai reinar para sempre. Aleluia! Então leve as tuas dificuldades lançando sobre Jesus. Versículo 37, continuando a leitura. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aleluia. Quer dizer, povo pensando, que a prioridade é Jesus. Devemos amar Jesus acima de todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas. Desde o dia que a gente recebemos Jesus, estamos sendo testados dia após dia. Mas o Senhor, Ele vai trazer um teste final. Há um teste final para cada um de nós. Há um teste final, decisivo, para cada um de nós. E é lá nesse teste decisivo é onde Ele vai provar se a gente vai amar a Ele ou não. Porque Jesus considera o amor. O amor por Ele. É isso que Deus quer colher isso dentro de nós. É o amor por Ele. Aleluia. Deus quer colher o amor por Ele. E lá dentro daquele teste decisivo, naquele teste final de nossas vidas, é lá onde o Senhor vai nos provar. Seja no leito de hospital, enfermo, doente, na cama, você está no último dia da tua vida, da tua misericórdia, para você se despedir dessa terra, é lá que Ele vai te provar. Na perseguição, que Ele vai te provar. Dentro do teu trabalho, Ele vai te provar. Então vai vir um teste decisivo final. E nós estamos nessa batalha. Nós estamos nessa luta, nos preparando para chegar nesse teste. Aleluia! Para chegar nesse teste. Mas tudo isso que nós estamos aqui sentados na igreja, ouvindo esta palavra, tudo isso é para você chegar naquele momento final e entrar na porta. Porque Adão foi alertado por diversos anos. Todos os anos Deus falava com ele: meu filho, não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Chegou o último dia, o teste final para Adão. E o que ele fez? Desobedeceu a Deus. E agora nós estamos aqui, cheio de enfermidade, cheio de dificuldade, passando por isso, por causa de quem? Por causa do pecado de um só homem. Aleluia.
de um só homem. Nós estamos aqui passando por este momento difícil por causa de um pecado de um só homem. Não fechei a Bíblia, não era fechar não. Aleluia. Mateus 10. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus falou que quem amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno dele. Então significa que é prioridades. Aleluia. São prioridades que a gente deve examinar a nós mesmos, verificar de fato quem a gente ama mais. Amém? Então vamos amar a Jesus Cristo acima de tudo. Mas claro, a Bíblia ela não condena você não amar seu pai aqui, como está escrito. Quem ama mais o seu pai? O amor pelo seu pai ou pelo seu filho deve continuar. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão odeia a Deus. Então você continua amando seu pai, amando sua sogra, amando seu filho, amando seus parentes, amando seu vizinho, amando todo mundo. Mas o amor por Cristo deve ser superior. Amém? Deve ser superior. Superior. E a decisão, seja de qualquer um, não pode afetar a tua vida, a tua caminhada. Porque essa geração de cristãos da qual nós estamos são movidos a perder o interesse pelo Evangelho por causa de decisões. Às vezes a esposa tem uma decisão de não querer ir para a igreja e o marido acaba cedendo e indo por causa da esposa. Então é uma geração que se deixa se levar. É aí que entra esta palavra aqui. É aí que entra esta palavra, porque Jesus falou que aquele que amar mais a sua mulher, ou mais o seu filho, ou mais o seu vizinho, ou mais seu parente ou sogra, não é digno dele. É aí que você deve ser forte e dizer que eu amo Jesus. Se você não quiser ir, eu vou. É dessa forma que entra o Evangelho, que entra a decisão. Aleluia. E quando você pratica esta decisão de ser firme por Jesus, você está glorificando a Ele. Aleluia. Você glorifica a Ele. E glorificar a Jesus, há recompensas. Há recompensas. Continuando, versículo 39. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Amém? Então, quando o Senhor Jesus fala a respeito de quem acha a sua vida, quando o Senhor Jesus diz essa palavra, Ele está se referindo que a nossa vida deve estar em constante movimento para agradar a Deus. Aleluia! Que todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões devem ser feitas por Cristo Jesus. Aleluia! Até dentro da escola você deve refletir Jesus. Até dentro de todas as áreas você deve refletir Jesus. Jesus deve ser seu porto seguro. Jesus deve estar ali junto contigo em um relacionamento ativo. Aleluia. Louvado seja Deus. Você deve estar conectado com Jesus. Isto é perder a vida por Ele. E quando fala a respeito desse versículo, ele fala de morte. Você deve morrer por Ele. E para morrer por Ele é você se entregar a Jesus. Não só na igreja, mas em seus círculos familiares. Aleluia! Seus círculos de áreas em que você deve refletir a Cristo Jesus. A espiritual, a física, a familiar, a de trabalho, a de escola, todos. Você deve refletir Jesus. Porque Jesus falou que aquele que se envergonhar de mim, eu envergonharei
a Ele diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, o Evangelho deve ser tratado, povo abençoado, com firmeza. Você deve ser firme por Jesus. Amém? Firme. E você deve ser firme a que ponto? Vencendo a carne. Porque a carne, ela gosta de comida, de prazer. A carne gosta de alegria. Então, quando surge algo dentro da sua família, uma confraternização, ou algo assim, que atrai a sua carne, você deve ser firme e dizer não. Aleluia. Dizer não. Você só pode dizer sim se eles te conceder uma permissão para orar diante da confraternização ou trazer uma palavra. Aí sim, você diz sim. Em outras coisas, não. Aleluia. E não é só na família, não. Dentro do nosso trabalho, dentro da escola, você deve ser firme por Jesus. Não importa as consequências. E são essas escolhas que pesam. Pesam muito. Porque isto traz consequências. E estas consequências você deve ser firme para suportá-las. Então, o primeiro passo inicial é ter um relacionamento ativo com Jesus. Este relacionamento ativo com Jesus é que vai te dar forças. Eu tenho uma experiência comigo e com Deus, que eu consigo me conectar com Deus é só por meio da adoração. Muitos, porque cada um de nós temos individualidades. O apóstolo Paulo falou que cada um de nós é diferente. Tem pessoas que conectam com Deus por meio da oração. Tem pessoas que conectam com Deus por meio da palavra. Tem pessoas que têm facilidade de conectar com Deus por meio da adoração. Outros têm facilidade de conectar com Deus por meio de visões. Outros por meio de sonhos. Então cada um de nós, o corpo de Cristo, ele é cheio de individualidades e experiências que soma e que forma um só corpo. Aleluia! Mas o Espírito é o mesmo. Como afirma o apóstolo Paulo, uns têm dons de profetizar, outros têm dons de ministrar, outros têm dom de servir, outros têm dom de misericórdia, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia! Então, em minha vida de experiência com Deus, eu tenho uma facilidade de conectar por meio da adoração. Eu fico horas cantando. É aí que o Senhor vem. E quando o Senhor vem por meio da adoração, o Senhor ele traz enxurrada de versículos, ideias, criatividades para me aplicar durante o dia. E isso é bom. Então isso é um relacionamento. Muitos oram. Você deve orar e cada um de nós deve orar. Muitos gostam de ler a palavra. Então tenha um relacionamento ativo com Jesus. Porque quando você tem um relacionamento ativo com Jesus, você está perdendo a sua vida. Aleluia! Por amor ao Evangelho. E você vai ganhar a vida do outro lado. Porque quando você se dedica a estar no mundo, a gostar dos prazeres do mundo, então você está achando. Você acha a sua vida. Quer dizer que você se encontra a si mesmo. E não tem valor. Porque aquele que acha a sua vida, perderá. Aquele que gosta de satisfazer os prazeres da carne, vai se perder. Jesus falou que nada para a carne se aproveita. Tudo não presta. Nada da carne não presta para nada. Aleluia. Você deve agradar o Espírito, porque isto vai ser favorável para você entrar no reino dos céus. É como você está
sempre ali tendo uma ação. Por exemplo, eu vou usar um exemplo, deixa eu ver, tem tantos exemplos. Um exemplo de um servente de predeiro ou de uma costureira. A costureira, quando ela vai pegar numa linha e ela não sabe de nada, mas ela pega a linha ali, ela vai errando os bordados, os pontos da costura, ela vai errando todos os pontos. Mas por causa dos longos dias, diante de muitos meses, ali ela vai começando a colocar os pontos certos da costura e vai costurando de forma perfeita, em um alinhamento, aleluia. Por causa de quê? Porque teve prática todo dia, aleluia. Teve prática. Ela já sabe o ponto da cruz, os pontos de cada costura. Por quê? Porque teve prática. Ela já é experiente. Ela se torna uma mulher experiente. Por causa de quê? Por causa da prática. Assim deve ser o Evangelho em nossas vidas. E que deve crescer desta forma. Nós devemos praticar o Evangelho. Aleluia! Para nós tornarmos experientes. Tornarmos adultos. Porque a Bíblia diz que aquele que vai entrar no céu, ele deve ser adulto no entendimento. Teu entendimento deve ser fortalecido. Você deve conhecer a Deus. Você deve conhecer Jesus. E saber que Ele é santo e que Ele julga o pecado. É esse Deus que você deve conhecer. Aleluia! Não é um Deus da apostasia, que é um garçom. Que as igrejas hoje adoram um Deus garçom. Eles querem que serve eles. Mas o Deus da qual nós conhecemos, nós temos que servir a Deus. Aleluia! Servir a Ele. E quando nós temos um relacionamento ativo, vai atrair perseguição. Quando temos um relacionamento ativo com Jesus, vai atrair inimizades. Aleluia! Inimizades da nossa própria casa. E os inimigos, os nossos maiores inimigos, estão dentro da nossa casa. Quando eu falo casa, não é entre mulher e filho, não. É entre o teu círculo todinho. Avó, parente, tio, bisavô, irmão. Casa significa isso. Amém? Louvado seja Deus. É isso que o Senhor Jesus quis se referir. Porque o profeta de casa não tem honra. Não tem honra. Quando eu estou lá na casa da avó, ela sabe muito bem que é o profeta, ela sabe que é esse ministério aqui, mas ela não vem por causa de quê? Porque ela enxerga ela enxerga a mim, e como ela enxerga a mim, ela acha que é tudo brincadeira. Ela vê como uma coisa que não tem sentido. Por causa de quê? Porque o profeta de casa não tem honra. Mas chegar um profeta de fora, eles ouvem. Jesus mesmo foi quase entregado para ser morto. Os familiares de Jesus foram levar ele para um monte para derrubar. Então aconteceu com Jesus, já acontece conosco. Só devemos ser firmes. Só devemos ser fortes. Aleluia. E ter um relacionamento ativo com Jesus. E não um relacionamento ativo com o mundo. Porque quando você se entrega ao mundo, você se esfria. Você entra em mornidão. Quando você se entrega ao mundo, você para de orar. Você para de louvar. E as coisas de Deus perdem sentido. Você não cultua mais. Você não busca mais a Deus. Porque o amor ao mundo está forte. Você deve quebrar essas barreiras. Este amor carnal pelo mundo. Amém? Você deve ter paixão por Jesus. Ser faminto por Jesus. Faminto. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E claro, povo abençoado, Jesus falou que nós ia ser como, já viu aqueles mananciais pequenos que jorram como um minador de água?
Jesus falou que dentro do nosso ventre ia fluir fontes de águas vivas e cristalinas, ia fluir dentro de nós. Aleluia. O que significa isso? Significa que íamos estar cheio dele, cheio dele. E que uma palavra, um versículo que nós ia pregar seria águas e águas que ia jorrar sem parar. O conhecimento que iria se transbordar. Então, povo abençoado, não vamos ficarmos com os olhos grudados no mundo. Vamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A Ele que nós devemos confiar. Amém? A Ele que devemos dar a glória, ao louvor. É Ele que nos ajuda, é Ele que traz o fôlego, é Ele que traz a provisão, é Ele que traz benefícios para a nossa vida. Então, vamos parar com as murmurações. Amém? Vamos parar com as murmurações, com as desobediências. Nós, seres humanos, somos muitos murmuradores. E Deus quer tirar isso de nós. E para isso nós devemos ser abertos. Você deve abrir o coração para Ele. Abre o coração, que Ele vai te tocar. Amém? Ele vai te tocar. E quem quer ser tocado por Jesus? Aleluia. Eu quero ser tocado por Jesus todo dia. Mas quem quer ser tocado por Jesus? Diga amém. Aleluia. Aleluia. Não vamos nos exaltar, que a exaltação é um perigo. Aleluia. Porque aquele que era para ser exaltado, que já vamos entrar nesse versículo, ele podia se exaltar, porque Jesus elogiou ele. Ele falou: não há nenhum profeta semelhante igual a ti, porque o João Batista é o maior de todos os profetas. E sabe o que João Batista falou? Vamos em João 3. João 3. João 3, por abençoado. João 3. João 3, versículo 30. Olha o que ele falou. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Que ele cresça e que eu diminua. Cada dia que passa eu só falo só isso para Deus. Eu não sou nada diante do Senhor, Pai. Eu não quero me exaltar, não quero ser nada diante do Senhor. Só quero que o Senhor me dê força. Eu quero só me diminuir, Pai. Só diminuir. É dessa forma, povo abençoado, que o ministério de arrependimento e santidade quer de nós. Que nós não se humilha diante dele. Que nós não para de exaltação. Continue adorando a ele. Aleluia. É dessa forma você deve fazer igual João Batista fez. Que eu venha só me diminuir. Só diminuir. Quem já viu aquele cântico? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Aleluia! É dessa forma. É dessa forma que ele deve aparecer. Porque hoje, os crentes dessa geração de crentes lá fora, eles se exaltam. Por causa de 30 dias de jejum, por causa de caminhada ao monte, e diz que Deus está com eles. Mas de acordo com a Bíblia não está. Porque Deus está perto dos que se diminuem, dos que choram, dos que se quebrantam. É destas pessoas que Deus está perto. Porque destas pessoas reflete Jesus Cristo. Porque cada um de nós não merecíamos estarmos aqui. Nós merecíamos estar no inferno. Mas Cristo Jesus nos resgatou do inferno. Mas não foi para nos exaltar. Aleluia. Foi para nos diminuir. Aleluia. Por isso que a misericórdia de Deus, ela é suficientemente perfeita para nos salvar. Então, mesmo que a gente tenha falhas e enfrenta dificuldades, lembre-se, a misericórdia vai te salvar. Mas para ela te salvar, você precisa ser santo e arrependido.
e justo. Aleluia. Porque a misericórdia não vai te salvar tanto em pecado. Você deve se esforçar para sair. Aleluia. Se esforçar para sair. João Batista, ele falou a respeito de que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E que nós devemos olhar para ele. E claro, povo abençoado, as nossas atitudes devem refletir Jesus. Cada passo, cada hora, cada minuto, só devemos dizer isso para Deus. Que o Senhor cresça e eu me diminua cada vez mais. Que o Senhor me ensine a me arrepender. Aleluia. Você deve dizer isto para Deus. Você deve dizer com todo o seu peito: Senhor, eu não sei de nada, eu só quero saber me arrepender. Eu só quero saber o que é diminuição. Porque esse é o foco da nossa mensagem. Diminuição. Aleluia. Eu tenho medo, muito medo, e a Bíblia condena. Nós devemos estar sempre em diminuição. Aleluia. Então, povo abençoado, João Batista, ele falou a respeito de que ele deve crescer. Ele deve crescer. Ele deve crescer e nós diminuir. E a diminuição é importante. Aleluia. Deve ser importante. Glória a Deus, aleluia. Se você ora, se você adora e não se quebranta, não chora, então há algo errado. Porque todo adorador, ele adora em espírito e em verdade. E eles choram. Em Isaías, e o profeta, ele falou, quem ouviu a ministração do profeta ontem ou foi ontem de ontem? Foi ontem de ontem. Foi ontem de ontem. Não, foi ontem, né? Ele falou a respeito disso. Ele falou que Deus Pai está somente perto dos que estão quebrantados, chorando. Eles estão chorando. Que nível, povo abençoado. Que nível. Aleluia. Quando ele foi resgatar o justo Ló, Deus Pai encontrou ele como? Alegre? Se exaltando? Não. Ele estava em clamores, chorando porque não estava suportando aquele lugar. Aleluia. É dessa forma, povo abençoado. É dessa forma que nós devemos levar o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Nós não temos forças suficientes. A nossa força vem de Deus. Porque o apóstolo Paulo nos ensinou isso. Ele nos ensinou quando ele estava preso nas cadeias, nas prisões. O que ele falou? Que o meu poder, que a minha força e o meu poder, tudo posso naquele que me fortalece. E ele estava preso, acorrentado, e ele disse isso. Eu só posso naquele que me fortalece. Então, povo abençoado, convém que ele cresça e que eu diminua. Essa diminuição é importante. E quero também abrir as nossas Bíblias. Deixa eu ver que hora é. Vamos ler o último versículo para nós finalizarmos. Em João 4. João 4, no versículo 23. João 4, versículo 23 diz assim a palavra do Senhor: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. E Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Por isso que eu gosto da adoração. Por isso que eu gosto. Porque a adoração, quando você adora, você enxerga
que você nasceu de novo. Você enxerga ali a mudança que Deus fez em sua vida. Você exalta Jesus. Aleluia. O profeta do Senhor, ele falou ontem de ontem ele falou que as igrejas do Quênia, elas estavam... Claro, as igrejas do Quênia, aconteceu o avivamento. Só que estagnou. O que estagnou? Deu uma parada, né? O crescimento o crescimento parou, estabilizou. Aleluia. Então, eles foram perguntar para o profeta. Eles foram pedir uma dica para o profeta, para saber como, para poder ter uma instrução nova, para poder ganhar as almas lá no Quênia. Porque a instrução antiga já não estava mais funcionando. E o profeta deu essa instrução para ganhar almas. É o seguinte: o profeta falou assim para os líderes: pega só os adoradores da igreja. Só os adoradores. Não leve os pregadores. Deixa os pregadores na igreja. Leva só os adoradores, os que sabem tocar instrumentos. Leve só eles. E vai lá para a rua e canta. Não prega, só canta. E eles foram lá, obedeceram a instrução. E quando eles começaram a cantar no centro do Quênia, muitas e muitas almas começaram a se sentir tocadas pelos louvores, pelo espírito do louvor. Muitas pessoas estavam vindo, parando, andavam assim, olhavam assim, visualizando, vendo de longe. A adoração estava tocando o coração deles. Aleluia. Porque a adoração toca as emoções das pessoas e puxa para Cristo. O pastor Josafá, que já é conhecido de nós, ele recebeu Jesus, foi por aquele louvor da harpa cristã. Jesus, o filho de Davi. Ele recebeu Jesus por causa daquele louvor ali. Quando ele era do mundo e ele estava passando e viu a igreja fervorosa cantando esse hino. E ele foi entrar dentro da igreja e o pastor, quem quer receber Jesus? Por causa do hino. E ele foi lá e recebeu Jesus. Então os louvores, a forma como o Quênia obedeceu essa instrução do profeta de levar somente os adoradores, o avivamento explodiu no Quênia. Explodiu. E o profeta deu esse conselho para toda a igreja, para o Brasil, para as nações da Itália, para todos, que leve os adoradores na rua, cante, que eles vão vir para Cristo. Aleluia. E quem viu o vídeo hoje da Arcebispa? A Arcebispa está fazendo estrago lá no centro de São Paulo. Ela está levando só as duas meninas e ela fica lá no centro lá cantando e adorando, e muitas almas. Vocês viram a reportagem hoje? Teve uma reportagem, aleluia, de que elas estão abalando o centro de São Paulo. Por causa de quê? Adoração. Não é por causa de pregação, não. Por quê? Porque Deus Pai não está atrás de pregador. Deus Pai está à procura de adoradores em espírito e em verdade. Aleluia! Então devemos praticar a adoração todos os dias, porque o arrebatamento vai acontecer. E a adoração, ela vai se encerrar aqui na terra, mas vai continuar no céu, celebrando para todo sempre. E a Bíblia diz que vai ter cânticos novos. Vamos cantar com cânticos novos. Aleluia! Glória a Deus. Vamos louvar o hino 60. Vinde cantai e entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na amarga cruz, seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei,
Ao meu Senhor Jesus que me salvou, vinde conosco vos unir, na guerra contra o mal e como nosso Salvador, em marcha triunfal, a todos proclamar sua graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou, o capitão da salvação. É Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor. Jesus nosso Senhor, Ele tudo vencerá, a vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei ao Jesus que me salvou. Aleluia, palmas a Cristo Jesus. Aleluia, povo abençoado. E estejam sempre unidos com o ministério. A Bíblia diz que as 5 sábias, elas andam juntas. As 5 sábias, elas andam juntas. E se elas andam juntas, há vagas para todos. A vaga de oração, a vaga para oração, a vaga no Facebook, a vaga no Instagram, a vaga para mulheres no ministério, a vaga em todos os departamentos do ministério, a vaga para todos. Amém? Vamos estar ali, vamos estar no departamento de jovens, vamos estar no departamento. Quando nós participamos destes departamentos, nós vamos ganhando força e experiência. Amém? Vamos estar participando. A pastora Luciana me procurou querendo o contato da Dona Maria para colocar ela no departamento de oração. E eu falei para ela que a Dona Maria não tinha internet. E eu falei que Deus vai prover. Amém? Deus é fiel, vai prover a internet. Vamos participar dos departamentos, pelo menos. Eles são muito bons. Porque se a gente não caminhar com a igreja sábia, nós vamos ser igual à igreja tola. Vamos estar sempre ali juntos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Quem quer receber Jesus e mudar as suas vidas significativamente, repita essa oração depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu vi a respeito do Evangelho eterno. E eu vi, meu Pai, que eu preciso que o Senhor venha crescer em minha vida. Me ensina a santidade. Me ensina a me arrepender. Me ensina a me humilhar. Me ensina a orar, meu Pai. Porque a Bíblia diz que tem que pedir a Ti para orar. Me ensinar a orar. Que o Senhor me escreva o nome no livro da vida. Que o Senhor seja o Senhor, o Rei e o Salvador da minha vida pessoal. No mais poderoso nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Estenda as suas mãos. Aleluia. Receba as bênçãos sacerdotal nesta noite. Aleluia. Aleluia. Devemos nos arrepender sempre, ó abençoado. Sempre. É do arrependimento que vamos tornar humildes. Receba, fique suas mãos abertas e receba a bênção do Senhor Jeová. Que o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. E o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado. Que o Senhor cresça e eu diminua. Essa internet. E lá foi debaixo daquele outro pé de manga. Ela vai pegar lá. Pegar lá. Botar ele bem aqui em cima, essa parede aqui.
Essas duas coisas.